Queridos, amados, amigos, irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção, o canal da Igreja Apostólica Semeando Unção, que traz a sua essência a unção da Palavra de Deus. Por favor, você que não é inscrito, você que ainda não participa do canal, se inscreva. Se inscreva nesse canal. Esse canal nós usamos ele para a Palavra de Deus. Sim, porque a cada semana, no decorrer dos dias, nós estamos colocando vídeos da Palavra de Deus. Então esse canal é um canal transformador que traz a sua essência à Palavra de Deus. E hoje não é diferente. Aqui nesse vídeo nós estaremos fazendo a leitura da Palavra de Deus mediante o livro do Apocalipse. Porque estamos fazendo a leitura e o estudo do livro do Apocalipse. E hoje nós estamos no capítulo 14. Você pode acompanhar comigo aqui atrás, no telão, em casa, através da Bíblia. Pegar uma caneta, um caderno para anotar aquilo que nós iremos falar mediante os versículos da Bíblia. E ser abençoado, porque a Palavra de Deus nos abençoa todos os dias. Sim, porque Ele é o nosso Senhor Todo-Poderoso Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, irmãos, vamos para a Palavra de Deus? Vamos para a Palavra do grande e poderoso Deus. Como eu falei para vocês, nós estamos na leitura do livro do Apocalipse, né? Então vamos para o livro do Apocalipse. No primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim a palavra do nosso Senhor Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Veja, ouça, entenda que o livro do Apocalipse é a transformação, a revelação de Cristo Jesus para aqueles que amam e o seguem. E hoje, na leitura do capítulo 14, é o que nós iremos falar, expressar para todos. Vamos adiante do capítulo 14? Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de uma grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocava com as suas harpas, e cantava como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados com a primícia para Deus e para o Cordeiro. E a sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho de sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da sua ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem,
e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho e das suas obras, e as suas obras os seguem. E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre as nuvens, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre as nuvens: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo o que está que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-se no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos feios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Queridos irmãos e amigos, nós lemos do capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 20. E eu fui lendo e eu fui percebendo que alguns versículos têm na sua plenitude. Por exemplo, no versículo 4, tem algo maravilhoso, que é o que diz assim: estes são os que não contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como a primícia para Deus e para o Cordeiro. Veja que no versículo 4 de Apocalipse 14, ele fala daqueles que são de Deus, separado para o Cordeiro. Aí, queridos irmãos, nós possamos ler João capítulo 6, versículo 53, João 6, versículo 53, que diz na sua essência a palavra de Deus. Olha o que diz lá em João capítulo 6, versículo 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim, que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim me alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas nas sinagogas, ensinando em Cafarnaum.
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuraram disto, disse-lhe: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se viesse subir, o que, pois, seria, viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem era os que não cria e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Veja que no capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 4, fala a respeito dos homens separados para Deus, por Deus, porque para Deus são todas as coisas. Aqui no capítulo 6 de João, do versículo 53 até o versículo 69, possamos entender e compreender quem são aqueles que foram comprados, que estão sendo neste exato momento comprados pelo sangue e pela carne de Cristo, para uma vida eterna, regozijando-se diante dos anjos de dia e de noite. Então, aqui em João capítulo 6, podemos saber como e quando Jesus tem esse poder de comprar a todos nós, através do seu sangue, através da sua carne. Então, aí lendo Apocalipse capítulo 14, nós visualizamos isso no versículo 4. E no versículo 7, nós podemos encontrar também algo maravilhoso no versículo 7 de Apocalipse 14. Ele diz assim, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha, meu irmão, que maravilha. Ele disse: adorai aquele que fez todas as coisas. Adorai aquele. Você sabe que lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, está dizendo assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as faces do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Isso é no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Agora, se nós observarmos a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 23, você pode analisar que em Gênesis, você pode analisar aí na palavra de Deus, porque nós temos que ser assim, nós temos que ler, julgar, buscar, entender, para que possamos fazer a coisa correta. E a coisa correta é Cristo Jesus que nos orienta. Então hoje Ele está nos orientando nesse exato momento. Por exemplo, no capítulo 14 de Apocalipse, e versículo 7, ele fala: adorai o Senhor Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala: Deus criou o céu e a terra, e tudo Ele formou. E a terra era sem forma e vazia. Aí nós chegamos aqui em Romanos capítulo 1, versículo 23, que está escrito assim: e mudaram a glória do Deus
corruptível, em semelhança da imagem de homens, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Olha o que a carta, a escritura aos Romanos está dizendo e falando: mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens, corruptível, de aves e quadrúpedes e répteis. Veja, ouça, entenda que em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, ele dá uma ordem, ele dá um ultimato para que nós, seres humanos, podemos adorá-lo, o Deus criador do céu e da terra. Mas, analisando a Bíblia, nós percebemos que os homens corromperam a mensagem do Evangelho, corromperam a vida, corromperam a salvação, adorando-se em imagens. Agora, olha o que diz Provérbio 9, 10. Olha o que diz aqui a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos a prudência. Agora, por que o conhecimento é a prudência e o temor é a sabedoria? É só você analisar, queridos irmãos e amigos. Possamos entender lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 1 ao 5, olha o que diz aqui, ó. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daquelas que me odeiam. E faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aqui em Êxodo capítulo 20, versículo do 1 ao 5, Deus dá um exemplo, irmãos queridos, irmãos e amados queridos amigos, que os seres humanos deixaram de adorar o Deus que criou os céus e a terra e começaram a adorar a imagem. Mas no capítulo 20 de Êxodo, ele dá uma ordem, ele dá uma orientação, ele nos ensina e nos instrui a não praticar tal coisa. Não adorar gesso, pedra, pau, ouro, prata, madeira. Não adorar coisas que não se movem, que não fala, que não anda. Então ele dá um ultimato para que possamos não fazer isso. Por isso que está escrito lá no Novo Testamento: irmãos, fugir da idolatria. E isso é de suma importância. Aí você fala: mas eu gosto do livro de Salmo, eu gosto do salmista, porque o livro de Salmo fala de coisas boas, o livro de Salmo fala de coisas maravilhosas. Ah, beleza, então vamos ler o livro de Salmo, capítulo 115, vamos ver o que está escrito lá? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, porque o amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, que fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos de homens. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Pés tem, mas não anda. Nem som algum sai de sua garganta. Isso é Salmo 115, versículo 5, de 1 ao 7. De 1 ao 7. Então, queridos amados irmãos, você pode analisar e perceber que no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 7, Deus dá uma orientação para que possamos seguir um caminho sem a idolatria, um caminho sem o curvar, um caminho sem prostrar diante da idolatria.
Isso está escrito aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 7. E prosseguindo na leitura do Apocalipse, possamos ver que também no decorrer dos versículos que nós lemos no Apocalipse 14, nós encontramos outro versículo maravilhoso. Diz assim no versículo 12 de Apocalipse 14: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja, ouça, irmãos queridos, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso é Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Agora, se nós olharmos e lemos a palavra de Deus no livro de João, capítulo 13, você vai ver, queridos irmãos e amigos, uma mensagem maravilhosa que diz a palavra de Deus. Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Veja, ouça, entenda que em Apocalipse 14, versículo 12, Jesus disse, aqui está os que guardaram o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aí nós procuramos o mandamento de Deus. Aí em João capítulo 13, versículo 34, Jesus diz com belas palavras: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como vos amei a vós, que também uns aos outros vos amem. Assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vós amardes uns aos outros. Isso vos conheceis, que são meus discípulos, se vos amais uns aos outros. Então, irmão, quando nós lemos também a palavra de Deus, maravilhosamente, a palavra de Deus que muda, transforma o homem, nós lemos Tiago capítulo 4, nós lemos a palavra de Deus aqui. Aí em Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha para esta palavra, irmãos, entenda, compreenda o mandamento de Deus. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, nós entendemos, compreendemos quão bom, suave é a palavra de Deus. Aleluias! Então, você pode, você que leu conosco aqui a mensagem do Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 20, nós fomos descobrindo no decorrer da leitura. Agora no versículo 13 de Apocalipse 14, você deu para entender a palavra na leitura quando eu fiz? Está escrito assim: eu ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Ouça, entenda, olha que palavra extraordinária. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho e da sua obra, e as suas obras o seguem. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, olha que maravilha! Agora possamos entender, compreender a verdade da palavra, porque a verdade liberta. Possamos chegar e entender o que está escrito, irmãos e amigos, glórias a Deus. Lá em Mateus capítulo 16, olha que maravilha, queridos irmãos e amigos. Mateus 16 diz assim: e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te considerar isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo,
porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja ou entenda, compreenda, irmãos, queridos irmãos. Você pode ler também Marcos capítulo 8, versículo 31, essa mesma passagem aqui, onde Jesus diz para Pedro: Pedro, eu vou morrer. É necessário que o Cristo morra, porque a palavra de Deus diz: bendito aquele que morre no Senhor. É necessário que o Cristo morra, mas que ele ressuscite dos mortos. E Pedro, usado por forças enganosas, quis repreender Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz: bem-aventurados que morrem no Senhor. Jesus Cristo morreu no Senhor, por isso que ele ressuscitou. Jesus Cristo morreu no Senhor. Foi vontade boa e agradável de Deus que Jesus Cristo morresse numa cruz, por isso que ele ressuscitou. Então a nossa morte tem que ser no Senhor. A nossa morte, a nossa partida desse planeta para outro tem que ser no Senhor, para que possamos junto com Cristo ressuscitar dos mortos, porque o sangue dele, a carne dele nos purifica, nos traz à existência um futuro melhor. Por isso que no capítulo 13 de Apocalipse 14 fala exatamente isso. Agora, se você analisar e observar a palavra de Deus em Atos capítulo 5, no primeiro versículo do capítulo 5, olha o que diz aqui. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levado à parte e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-o não ficaria para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu, expirou, e grande temor veio sobre todos os que ouviram. Mas observe, queridos amados irmãos, guardando não seria seu? Vendida não estava ao seu poder? Olha o que o Espírito Santo disse para Ananias: Ananias, a vida é sua. A vida é sua. A vida é sua, Ananias. Você pode salvá-la ou destruí-la. Você pode colocar ela no paraíso ou lançá-la nas profundezas das trevas. A vida é sua, Ananias. Isso é o que o Espírito disse a Ananias. Vendendo um campo, o dinheiro era teu. O campo era seu, mas porque entrasse em acordo com Satanás. Então, hoje, queridos irmãos e amigos, é o que nós ensinamos para as pessoas. As pessoas têm que entender, compreender que não podem entrar em acordo com Satanás. Não podem entrar em acordo com Satanás. E o que esse espírito maldito tem feito na terra? Ele tem enganado, porque ele veio matar, roubar e destruir. E o que ele tem feito? Ele tem, na grande maioria das vezes, neutralizado o efeito do evangelho na vida das pessoas. Veja, ouça que no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 13, ele disse: bem-aventurados que morrem no Senhor. E as religiões ensinam diferente, irmãos. As religiões ensinam diferente. Veja a pregação de Pedro para Ananias. Tudo que você tem, Ananias, não é seu? Ficando na sua mão não te pertence? Mas as religiões ensinam diferente. As religiões ensinam um caminho que leva à perdição. Porque o caminho verdadeiro do Evangelho é esse aqui, ó, Mateus capítulo 5, esse é o caminho verdadeiro do Evangelho. Esses são os mandamentos do nosso Senhor.
Não existe outro mandamento. Este é o mandamento do nosso Criador, do nosso Deus. E o mandamento do Senhor Jesus é isso. Ele no Monte das Oliveiras, eles ensinavam multidões. Talvez você fala, não, Jesus ensinava no Monte das Oliveiras a dar o dízimo, a vender a casa e sacrificar, fazer sacrifício, fazer campanha, fazer propósito, tirar o véu, colocar o véu, guardar o sábado, não comer carne de animais, de aves, não comer nada, viver uma vida regrada somente em água. Aí, as religiões ensinam essas aberrações, mas o verdadeiro evangelho ensina estes mandamentos de Cristo. E ele no Monte das Oliveiras ensinava o povo a fazer isso. Veja o que Jesus ensinava o povo a fazer. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sois vós o sal da terra, sois vós o sal da terra. Veja, ouça que Jesus Cristo disse àqueles homens: vós sois o sal da terra. Mas por que Jesus disse que vós sois o sal da terra? Porque ele disse: bem-aventurados os que fazem isso. O sal da terra é os bem-aventurados que cumprem as bem-aventuranças do nosso Senhor. Não tem como você ser um bem-aventurado se o seu coração estiver cheio de mágoas e ódio. Não tem como se você ser o sal da terra se você é uma pessoa arrogante e ignorante. A Bíblia diz os mansos. Então, irmãos, em Apocalipse capítulo 14, no versículo 13, ele disse: bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Em Mateus capítulo 5, ele disse: aqui está os bem-aventurados. Então, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, traz essa escritura, traz esse mandamento, essas doutrinas. Isso é uma doutrina do Senhor. Essas doutrinas de homens, dessas religiões abomináveis aos olhos do nosso Senhor Deus Jesus Cristo, são abomináveis. Essas heresias que os homens praticam na terra. Aqui está o verdadeiro ensinamento e mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5. E prosseguindo na leitura do Apocalipse capítulo 14, olha o que diz no versículo 14, Apocalipse 14, versículo 14. Veja o que diz: e olheis, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Sentado nas nuvens, esperando o momento de ceifar a terra. Que maravilha! Aí possamos entender, compreender qual foi a boa vontade agradável de Deus. Lá no livro de Atos, veja o que está escrito no livro de Atos. Os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinhe, assim como para o céu ouviste ir. Lá no livro de Atos, os homens viram Jesus subindo para a sua glória. Aleluias! Os homens viram Jesus ressuscitando e subindo para a eternidade do Pai.
agora no capítulo 14, de versículo 14 de Apocalipse, fala que ele está chegando, está se aproximando, ele está vindo. Já podemos sentir, já podemos ver através da fé ele chegando para nos levar, para purificar este planeta, tirar tudo de ruim. Você lembra no começo da história da humanidade, quando Deus fez os homens, as mulheres, Deus fez homens e mulheres semelhantes a eles e colocou aqui neste planeta. E neste planeta, Deus colocou um jardim. Deus colocou um jardim. E nesse jardim, ele permitiu que duas criaturas entrassem nesse jardim, que era Adão e Eva. Somente essas duas criaturas podiam entrar no jardim, porque no jardim tinha coisas maravilhosas. E no jardim Deus andava e conversava, dialogava com Eva e também com o homem Adão. E lá mesmo ele disse: olha, tem uma árvore aqui, vocês não tocam. Assim será também no novo céu e na nova terra. O jardim de Deus descerá para conosco e esse planeta será transformado em um novo ser, um novo planeta, para que possamos morar e habitar junto com o Cordeiro. Então aqui no capítulo 1 de Atos, capítulo 11, ele diz, ele virá como ele subiu. Aleluias. Então, irmãos, Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 20, traz extraordinariamente coisas maravilhosas. Oh, glória a Deus. Dê um glórias aí. É maravilhoso ler a palavra de Deus. Aleluias, eu agradeço a Deus por entendimento da sua palavra, porque não tem algo melhor, não tem riqueza que pague isso. Então, do capítulo 14 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 14, fala da redenção do Cristo, do Todo-Poderoso Deus, daquele que adora somente a Ele. Aqueles que adoram a perdição irá para a perdição, mas aquele que adora a luz irá para a luz, assim como está escrito: aquele que é santo se santifique mais, aquele que quer pecar, que peque mais. Mas do versículo 15 até o versículo 20 fala que ele vem como os anjos na transformação do planeta. Veja que do versículo 15 de Apocalipse 14 até o versículo 20, são 5 versículos que ele fala que ele está chegando, ele está se aproximando com anjos poderosos. Eles estão se aproximando e na sua liderança tem o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vem e está chegando nas nuvens, pronto para nos levar. Creia nisso, irmão. Creia que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Creia que Jesus Cristo está preparando um lugar melhor para você. Creia que Jesus Cristo escreveu o seu nome no livro da vida. Creia que o sangue de Cristo purifica você dos seus pecados. Creia que a carne de Cristo te fortalece para bom entendimento e compreensão da palavra. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tornando assim possível você entrar em sua glória. E seja um homem e uma mulher bem-aventurados, cumprindo a bem-aventurança do Senhor, e assim ele te leve para um bom lugar. Queridos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o missionário M.M. Barbosa e aqui através do canal Semeando Unção, pregando, falando a respeito do livro do Apocalipse. Acompanhe os vídeos que tem neste canal. Exemplo, neste canal temos aí centenas de vídeos. Assista a maioria, se possível todos. Um beijo, um abraço do seu missionário M.M. Barbosa. Tchau, queridos. Obrigado a todos.